Prontinho, pode iniciar. Para todos aqueles que estão me ouvindo, boa noite. Eu sou o professor David, eu sou professor de vocês da disciplina de Economia, aqui do curso da Politécnica. Nós estamos aqui juntos para ministrar para vocês essa aula de Economia. Então, sem mais demoras, vamos então à introdução da nossa aula. Temos como finalidade ensinar para vocês os princípios básicos de economia para que vocês possam colocar em prática nas disciplinas, nas próximas disciplinas, enfim, para que vocês possam carregar esse conhecimento com vocês, né? E nós vamos dar a introdução à nossa aula. Eu peço que vamos dividir essa aula em algumas etapas, então assim que vocês prestem atenção, etapa por etapa, para que vocês possam adquirir o máximo de conhecimento possível. Pessoal, sendo bem, vamos ser diretos e nessa conversa, porque nós temos aí 1 hora e 20 minutos, tá? Então, se eu estou falando de economia, eu estou falando diretamente daquilo que afeta todo e qualquer país que vocês possam imaginar, certo? Então, a economia, ela regula o mercado e ela dita ela dita os rumos da inflação nos países, ela dita as normas de inflação, as regras de inflacionária, vocês devem estar familiarizados aí com a televisão, vocês devem estar todo dia tendo aí aulas de economia e comércio exterior. Todo dia está na imprensa o que está acontecendo no mundo, vocês devem estar cientes do que está acontecendo, que é essa questão das guerras, do Estreito de Hormuz, daquilo que os Estados Unidos e Israel estão em guerra contra o Irã, e enfim. Então, assim, a economia, ela é a matriz de uma nação, podemos dizer assim. Ela é cultural, tá? Se você for pegar na apostila, nós temos uma parte lá que fala sobre essa questão, mas nós vamos entrar na apostila daqui a pouco, tá? Todo esse material que é preparado para vocês, que é a apostila, etc., ele é pedagogicamente, eu digo sempre isso, né? Pedagogicamente preparado. Então, eu não vou dar nada para vocês que venha a ser oposto àquilo que nós temos aprendido, que nós temos recebido como uma matriz educacional, que tem um corpo, nós temos que é pedagogicamente preparado por instrutores qualificados, etc. Então, voltando ao assunto, a economia, ela dita os rumos do mercado. Então, por exemplo, nós temos uma taxa de juros. Essa taxa de juros, ela vai ditando os rumos da economia, etc. Por exemplo, você tem aumento de preços. Quando você tem aumento de preços, você tem inflação. Então, se você tem inflação, é sinal que alguma coisa, a demanda está muito maior, a procura está muito maior do que a demanda. Então, nós temos aí uma questão de oferta e procura. Então, e temos também uma questão que é importante. Às vezes você pode se perguntar, bom, por que cada governo tem um banco central? Economicamente falando, qual é a função desse banco central? A função do Banco Central de cada país é defender a sua moeda, é defender a economia daquele país. Então, esse Banco Central, ele precisa ser, não é que via de regra, né? Há pessoas que criticam, mas o Banco Central ele precisa ser independente. Por quê? Porque ele pode ser ele pode ser de forma ideológica direcionado. Isso não é bom para a estratégia econômica, para aquilo que as pessoas entendem como economia de mercado. E o mercado vai reagir e pode ser uma coisa muito positiva, como pode ser extremamente negativa. Então, quando nós temos, eu já falei isso em outras aulas, quando nós temos aí uma interferência governamental muito grande, o governo de forma ideológica interferindo diretamente na economia, criticando o presidente do Banco Central, acabando,
criticando, falando mal, etc, etc. Você já deve estar habituados com isso. Significa que o governo quer exercer um certo controle sobre esse Banco Central. Esse Banco Central tem como função reagir a essas especulações e a defesa da moeda para que controle preços, não gere inflação, as pessoas tenham seus hábitos de consumo preservados. Então, quando há esse ataque, geralmente a economia reage mal e aí nós temos inflação e, enfim, elevação de preços, o que prejudica a economia doméstica. Por que eu estou falando isso? Vocês devem estar prestando atenção no que está acontecendo na mídia, guerras, etc. Vocês devem estar bem familiarizados aí. O Estreito de Hormuz foi fechado pelo Irã, a economia mundial depende daquele estreito, porque lá passa a produção de petróleo, e nós temos aí o Israel e os Estados Unidos numa situação delicada por todos esses conflitos militares e etc. O que acontece? Mas aí você pode perguntar, mas o que tem a ver o petróleo? O petróleo ele é base de uma série de produtos que entram no mercado. Não é só combustível, não é só gasolina, não é só isso, não é só derivado. A gasolina é um derivado de petróleo, né? Mas aí nós temos vários outros produtos, até medicamentos que são também derivados de petróleo. Então, por isso que a economia ela está extremamente ligada a governo. Então, por exemplo, vamos agora, que nem eu estava vendo agora, simplesmente a guerra acabou, está tudo certo, vamos continuar. Porque existe a questão da opinião pública, as pessoas, o bolso começa a doer e a popularidade do governo vai lá embaixo, porque as pessoas estão pagando, tem uma questão de preços aí elevados, as pessoas não entendem muito bem essa questão, o governo começa a ter seus índices de popularidade afetados, estão anunciadas, etc. Então, geralmente é assim que acontece. Por quê? Porque a economia ela dita para que rumo as pessoas estão caminhando e mais ou menos tudo afeta, tudo é muito tangível, porque no dia a dia quem sente são as pessoas. Então, em geral, os governos que são o nosso aqui, né, os governos democráticos, não vou dizer em regimes fechados que isso acontece da mesma forma, não é? Em outros regimes fechados, vocês devem estar familiarizados, é totalmente diferente, não há qualquer forma das pessoas se manifestarem, as manifestações elas são rechaçadas, então assim não dá para o governo, as pessoas não têm voz ativa e enfim, mas nos regimes democráticos, na onde há democracia, que você tem governos aí que as pessoas fazem as suas eleições, como o nosso, então nós temos aí a questão econômica muito latente. Então vocês podem perceber o que acontece quando esses governos não colaboram com a economia dos seus países, etc. Ou há muita interferência. O que acontece? É quase que um processo cultural. Isso vai escalando a ponto das pessoas começarem para a rua e nada é mais delicado para um governo do que pessoas se manifestando, pessoas protestando, e aí os governos começam a se articular para os mandatários, presidentes, se articulam com seus governos para entender a situação, e aí você já deve ter acostumado, já deve ter visto situações assim. O governo começa a editar medidas, divulgar medidas, decretos, para que preserve a economia, porque nós vamos ter inflação, disparada de preços, e aí nenhum governo no mundo que seja democrático suporta aumento de preços, povo na rua, então isso aí acaba com qualquer governo, destrói, e enfim, então eles não querem, e aí eles têm que ser, e aí eles passam, você já sabe o que acontece, né? Que nós passamos por isso em duas situações. Aqueles que são mais novos, vocês não devem estar tão familiarizados, porque não é da época de vocês. Mas eu cresci com isso, eu cresci vendo o governo Collor, acho que eu era jovem, acho que eu era criança ainda, adolescente, e eu presenciei a derrubada desse governo Collor.
porque ele mexeu na poupança das pessoas, ele fez o chamado confisco da poupança, a inflação era galopante, e nós tínhamos aí vários problemas econômicos no país vigente, nós tínhamos toda sorte de infortúnios. Então, assim, esse governo Collor, ele foi extremamente, na época, foi uma situação triste, lamentável para o país, e as pessoas perderam suas posses, perderam a poupança das pessoas, a poupança, aquele dinheiro que estava guardado no banco, esse dinheiro ele foi confiscado, uma medida meio radical, esdrúxula, para que as pessoas não sacassem esses valores e gastassem, e aí houve uma série de coisas. Enfim, logo em seguida veio a deposição do presidente Fernando Collor, que aí foi impeachmentado, né? Na época foi uma situação delicada. A economia dita os rumos de um governo. Então, se a economia não vai bem, as pessoas estão desempregadas, os índices de inflação estão muito altos, então esse governo ele vai pagar, e se ele for democrático, ele vai pagar o preço. Então, aí teve esse confisco da poupança, logo em seguida veio o impeachment. O impeachment, como vocês sabem, num governo que é democrático, ele é um processo jurídico-político. Então, não é só... existe a vontade popular, que é manifesta através dos deputados, e nós temos aí uma questão que envolve o jurídico, enfim. Eu lembro que na época foi muito triste, empresas quebraram, olha, e houve até casos mais graves, casos de pessoas que ficaram doentes, ouvi falar muito naquela época de casos de suicídio. Foi uma coisa assim lamentável para o país, lamentável no último grau, assim. Nossa, foi terrível aquela situação. E eu era adolescente naquela época. E foi muito triste mesmo. E, enfim, não foi muito bom. Não foi lamentável. Depois, nós tivemos aqui, mais recente, a partir de 2015, 2016, se eu não estou muito esquecido, a questão de um segundo caso de impeachment, que foi o da Dilma Rousseff. Então, houve aquela questão das pedaladas fiscais, que segundo o que dizem, ela estava retendo valores para que, não repassando o que era correto, a questão de valores aí, segurando artificialmente, mantendo artificialmente preços e valores. Então, isso tem um custo. E esse custo, como bancos começam a ter financiamento artificiais, houve uma série de problemas. E aí veio de novo, o nosso país tem esse histórico já, né? Tivemos de novo, novamente, alguém saindo do governo, um presidente, ou a presidente, no caso, sendo deposta e retirada do governo, porque o impeachment é um processo jurídico-político, as pessoas se manifestam, as pessoas protestam, as pessoas vão para as ruas. Tivemos manifestações, que devem lembrar aí, talvez vocês não lembrem, mas tivemos em 2013 manifestações contra várias situações. Aquelas manifestações até hoje são lembradas. Ninguém consegue determinar exatamente. Não havia uma liderança naquelas manifestações. Eu estava participando em 2013 do que aconteceu e presenciei algumas situações. Não havia liderança, não havia um movimento orgânico, organizado, político, que dominasse aquela situação. As pessoas, os brasileiros, se manifestaram e não quiseram mais o governo Dilma Rousseff. E ela foi impeachmentada, ela foi retirada do governo, porque o processo do impeachment ele é político e jurídico. Então, as pessoas, o desemprego foi assombroso. Nessa época, eu trabalhava numa empresa de transmissão de energia. É uma empresa muito famosa aqui no país,
ela existe até hoje, graças a Deus, não fechou, mas naquela época ela ditou, eu lembro que a presidente Dilma Rousseff, ela editou uma medida provisória que ia tratar, e houve essa questão. O que dizem é que a fins de eleição, etc. E você está vendo, gente, olha, eu estou falando com vocês de economia e estou envolvendo política, porque não tem como separar uma coisa da outra. Talvez alguns concordem, talvez outros discordem, mas a economia está ligada a governo. Governo é economia é governo. Então, não tem como separar as duas coisas. Política é governo, política é economia é política. Não tem como separar isso. E aí vocês mais novos, ouçam o que eu estou falando, ó, aprendam a votar, por favor. Não votem por emoção, não votem por nada que assim, por coisas que não são factíveis, etc. Pesquisem seus candidatos, é um ano eleitoral, então, eu estou estou dando meu testemunho para vocês, de alguém que vota desde os 16 anos e que acompanhou alguns governos, a trajetória deles, você pôde acompanhar alguns foram exitosos, outros nem tanto, mas o nosso país ele tem, desde a redemocratização de 1985, nós temos aí altos e baixos, que de vez em quando dá dá aquela vontade de ter novamente aquele governo militar, mas que é um passado que não pode voltar mais, fica inviável, fica muito difícil. As pessoas querem liberdade. Você, num governo militar, você não tem liberdade. Você tem que cumprir a lei marcial. Se o governo determinar que você tem que estar 10 horas da noite dentro de casa, você tem que ficar e acabou. Então, as pessoas, às vezes, pedem coisas que eu, na minha concepção, assim, como ser humano, como adulto, eu fico até chateado muitas vezes, porque as pessoas não têm noção das coisas que muitas vezes elas pedem, sabe? Então, eu vou falar para vocês uma coisa. Economia é política e política é economia. Então, vocês estão vendo que a gente está tratando de uma aula sobre economia, mas a política está ligada, porque dependendo da decisão governamental que for tomada, se houver muita interferência, vai atrapalhar. E se houver pouca interferência, também atrapalha. Então, nós vamos lá atrás, aí vocês podem ver os princípios que são postos aí, né? Os princípios que eu vou dizer assim, chamar princípios delineadores da economia. Então, nós tivemos essa questão. Então, voltando ao assunto, para deixar claro para vocês aqui, a política é a economia é política, as duas coisas é cultural, anda junto. Então, se acontece alguma coisa que diz que, como eu estou falando, se acontece muita interferência, atrapalha. E se acontece pouca interferência, também atrapalha. Então, o governo ele tem que ditar as normas, ele tem que como um maestro, né? O maestro é exatamente como todo ministro da economia de cada país, ele como poderia dizer, ele é como se fosse um vice-rei lá, né? Ele dá as normas, ele dá as cartas, e, enfim, a economia tem que seguir aquela cartilha. Então, dependendo do caso, se aquela cartilha não for seguida, ou se não houver o controle inflacionário, que muitas vezes é ditado pelo governo, porque a função do Banco Central é proteger a moeda. Mas nós precisamos também das políticas públicas, decretos presidenciais, decretos legislativos para regular isso aí. Vocês devem estar familiarizados agora, a maior discussão que tem no governo agora, economicamente falando, a economia, o que eles estão mais discutindo entre eles é a questão das bets, porque esse dinheiro não entra no país através de reservas, através de impostos. Pode ser que as bets pagam seus impostos, não estou dizendo que elas não pagam. Elas pagam, mas existe uma questão de gasto econômico, as famílias estão super endividadas, existe a questão do jogo, muito difundido entre as pessoas, o tigrinho,
e outras coisas, as bets. Então, assim, isso está deixando o governo com a dor de cabeça, porque eles não sabem exatamente como é que eles vão fazer para controlar essa questão, porque imaginem vocês, pessoas pegando dinheiro de é, auxílio emergencial, auxílio social, Bolsa Família, etc., e colocando para jogo. Então, o governo está meio perdido nessa situação ainda, não sabe muito bem, nós não temos um regramento ainda. Então, você vê, é dinheiro que não está vindo para cá, é dinheiro que está indo para alguma uma empresa que ela pode ser estrangeira. Então, aí o governo já está com o olho, porque vocês sabem que nossa economia ela é super regulamentada, nós temos aí a questão do imposto de renda e outras questões, e etc. Mas, voltando, mas só para voltar um pouco, tá? Então, na época da Dilma Rousseff, nós tivemos a questão do impeachment, que foi, para retomar nossa conversa aqui, tá? Nós temos que falar muito sobre economia, e economia é política, e política é economia. Não tem jeito de separar essas coisas. Então, o que acontece? E aí houve esse impeachment, os níveis inflacionários foram elevados de forma substancial, o desemprego começa a bater na porta, aí as pesquisas, elas não mentem. O IBGE vai para a rua, olha, fulano de tal, o IBGE é vocês devem estar, eu já vou usar essa palavra de novo, bem familiarizados com isso. Né? As pessoas batem na porta, e aí, fulano, você está empregado, está desempregado, qual a sua percepção? Aí as pessoas manifestam as suas opiniões. Estamos com medo, estamos apreensivos. Os pais, geralmente os pais, medo do desemprego, medo de não ter condições de sustentar a família, as mães, etc., manifestam as suas opiniões. Tudo isso vai sendo computado, tudo isso vai sendo catalogado com uma precisão, porque é porta a porta, não tem como a pessoa, você vai na porta da pessoa perguntar para ela o que ela acha, o que ela entende que economicamente, o que ela está percebendo. Olha, a senhora está indo para o mercado, o que a senhora está achando da economia? Assim, o que a senhora entende o que a senhora entende por economia? Isso para as mães. Aí elas vão falando, estou indo para o mercado, isso aqui está caro. Estou indo para o mercado, o que eu comprava há 2, 3 meses atrás, não estou comprando. E aí se forma, né? A bola de neve vai aumentando. E daqui a pouco aquele governo está sendo colocado para correr, e aí vocês aí de 18 anos já sabem o que acontece. Vai ser deposto. Na minha época foi o Collor, mais recente, 2015, 2016 foi a Dilma, e é isso. Então, se forma um clamor popular, a economia está ruim, o governo não combate, não ajuda o Banco Central daquele país, desse país, ou nosso, no caso, e as coisas vão acontecendo. Então, assim, já tô aí quase 50, né? Ainda falta um pouco, mas daqui a pouco vou fazer 50 anos. Mas, assim, acompanhei algumas coisas, fui incentivado pela minha mãe a votar desde que eu era adolescente, já tinha 16 anos. Então, assim, a gente acompanha. Então, a economia ela é política também. Então, se você for ouvir falar de alguma questão política aqui, não estou defendendo A, B ou C, nem lado A, nem lado B. Tá? Estou ensinando para vocês como é que é essa dinâmica. Política e economia, elas têm que andar juntas. Então, se não andam juntas, não necessariamente haverá problemas. Que eu posso dizer para vocês, haverá problemas, consequências das mais graves. Então, na minha época foi o Collor, e aí houve aquele clamor popular, e enfim, e ele foi removido do posto. Logo, aí veio o vice dele, que era o Itamar Franco. Dizem que o governo Itamar Franco foi um bom governo, porque meio que ele pacificou o país, não houve brigas, não houve manifestações tão acaloradas, mas o país ainda andava naquele ritmo
meio estranho, né? Então, enfim. Depois veio o Fernando Henrique, depois o Lula, e assim por diante. Então, acompanhei, basicamente, eu fui uma testemunha que viveu na pele algumas situações. Na minha época, não tinha nenhum tipo de auxílio estudantil. Hoje, nós brigamos por auxílio estudantil. As novas gerações querem, demandam auxílio estudantil, bolsas de estudo, etc., auxílio a cursos superiores com mais facilidade. Na minha época era tudo muito precário, muito difícil. Alguém fazer faculdade era raridade, era uma coisa do outro mundo. Fazer curso técnico, e ainda mais financiado pelo governo, era praticamente impossível. Então, nós tínhamos uma demanda, nós tínhamos uma massa toda de trabalhadores mal remunerados por não ter acesso à educação. Então, eu tive que conviver com isso. Até que foram implementadas políticas públicas, lei de cotas, vocês devem estar familiarizados com isso. Estou usando muito essa palavra. Porque é aquilo que toca no nosso dia a dia, é aquilo que vocês estão vivenciando. Então, provavelmente devemos ter alunos aqui da nossa disciplina que são bolsistas. Então, se na minha época não tinha nada disso, você tinha que se virar e pronto, acabou. Então, se você não bancasse, você não teria um subsídio, não teria nada. Hoje em dia você tem um auxílio permanência, que isso começou na Federal. Eu já estudei na Federal, matemática. Então, lá nós tínhamos o auxílio permanência, e era naquela época R$ 1.200 por mês. Por mês não, por semestre. Você tinha R$ 1.200 a cada semestre, divididos aí em transporte, auxílio livros, como se fosse um auxílio moradia, para aqueles que tinham casa, ou pagassem aluguel, e tínhamos mais aí um suporte aí para atendimento de alimentação, etc. E aí isso aí agora foi expandido, né? E nós temos agora o Pé de Meia, que é um programa assistencial do governo que visa remunerar os alunos por participação e frequência nas aulas. Então, você vê, a economia, então, assim, toda vez que o governo tem essas questões de políticas públicas, enfim, de ajudar, de querer pagar algum subsídio, isso também tem uma interferência na economia. Os analistas de mercado, eles são totalmente contrários, os analistas de mercado, porque o nosso mercado ele é liberal. Para quem não sabe o que é liberal, não quer dizer que... Eu fiz uma tese de filosofia em que eu discuti justamente essas questões no meu TCC de filosofia. Porque, assim, as pessoas elas confundem termos. Muitas vezes nós temos pessoas confundindo termos. Então, por exemplo, ser liberal na economia, a economia liberal, não é a mesma coisa que ser liberal na questão de, por exemplo, você ser a favor do casamento gay, de você ser a favor das pessoas, dos homoafetivos, etc. De você ser aquela pessoa que tem uma mente aberta. Não é. Então, eu fiz essa minha tese de filosofia, e eu justamente combati esse tipo de coisa. Gente, aí eu comecei a estudar que muitas vezes as pessoas elas querem uma economia liberal, mas elas não sabem o que elas estão pedindo. O liberal no sentido da palavra econômica, ele não quer nenhum tipo de ajuda a alunos, a pessoas, a doentes, SUS, por exemplo, políticas públicas de assistência, não há o liberal econômico. Um exemplo, Paulo Guedes. O Paulo Guedes da vida, ele não quer, ele tem horror nesse tipo de situação. Ele tem horror, porque vai interferir na economia. Vai interferir. Como que não? Vai interferir. Se eu der R$ 200, R$ 600 do governo para uma pessoa que precisa, aquele dinheiro, ele para o governo um auxílio para as pessoas, mas para o governo representa um gasto. Então, haverá interferência na economia. Então, assim,
as pessoas confundem termos como uma economia liberal, como uma pessoa que tem uma mente aberta, é mais liberal nos seus costumes, etc. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas as pessoas têm essa confusão. Queremos uma economia. Eu já vi pessoas falando, queremos uma economia liberal. Mas uma economia liberal é uma economia em que os mais pobres, porque, veja bem, para o economista raiz, e aí vocês vão ter que estudar lá os economistas que são a base da filosofia de mercado, etc. E aí vocês têm alguns exemplos, depois nós podemos citar alguns deles. Qualquer intervenção do governo na economia é prejudicial para o liberal. Ele não quer essa intervenção. Políticas públicas, para eles, é uma coisa assim, do outro mundo. Então, você ajudar o governo, disponibilizar recursos, para a economia de mercado, isso é interferência do governo. E se o governo está interferindo, então esse governo está atrapalhando a economia. Então, é basicamente isso. Então, eles não... por isso que eu estou falando, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Confundir ser liberal porque você tem uma mentalidade mais aberta do que ser liberal na economia. E eu fiz a minha tese de filosofia justamente sobre isso. As pessoas confundem as coisas muito fácil. Então, precisa estar esclarecendo esses pontos, até isso. E aí eu fui pegando termos lá e fiz até uma pesquisa rapidinha. O que você, na sua opinião, ser liberal é isso, ser liberal é aquilo? O que para você representa isso? Então, tem muita coisa que as pessoas precisam começar a abrir seus olhos, a abrir as suas mentes. Então, a interferência na economia, o governo não pode nem, como eu falei lá no começo da aula, lembre-se agora, muita interferência atrapalha e pouca interferência também atrapalha. Então, para o liberal, por exemplo, o mercado ele se reorganiza. Então, se o governo está interferindo, o governo está agindo de forma equivocada. O governo deveria ser um fiscalizador das leis e permitir que o mercado ele combata as suas desigualdades. Não é nem combater a desigualdade, mas para a economia de mercado, a desigualdade ela sempre vai existir. Ela sempre vai existir. Então, é muito prejudicial o governo interferir. E há uma séria... E aí há o outro lado, que aí nós temos a crítica, que o que faremos com as massas que não têm acesso a bancos, não têm acesso à economia de mercado, não trabalham, essas pessoas vão precisar estudar, essas pessoas vão precisar se qualificar, essas pessoas precisam entrar no mercado econômico. E o acesso é como? Via educação. Então, como é que o governo não vai interferir? Entendeu? Então, tem muita coisa que as pessoas elas precisam abrir os seus olhos e pensar, então, se a economia for liberal, totalmente liberal, vocês não vão ter acesso a muitas coisas. E o que vocês querem? Vocês querem ter acesso ou não querem ter acesso? Então, essas coisas, elas pesam muito. E, politicamente, quando há muita interferência, também atrapalha. Então, se você, como eu falei, o governo Collor, lá atrás, ele decretou essa medida. Vamos fazer o confisco da poupança. Depois, esse dinheiro vai ser devolvido para a população. Depois, aí veio o plano Collor 1, o plano Collor 2, uma forma das reparações judiciais, mas aí o estrago já estava feito. Eu lembro que naquela época muita gente tomou muito prejuízo e o governo quis... houve muita batalha judicial, muitas batalhas judiciais, empresas vieram totalmente à falência por essas medidas do governo. Então, você vê, quando o governo ele é muito radical e ele interfere demais, atrapalha. É como eu estou falando para vocês. E é isso, a economia, ela tem esse patamar, ela tem essa coisa, sabe? É como se fosse uma âncora. Ela está ali, e digo economia assim, o que está chegando para você? O que está chegando na sua casa? O acesso à educação está mais fácil ou mais difícil? O acesso a bens e serviços está mais fácil ou está mais difícil? Como você está
Então, a percepção econômica é sentida pela massa. As massas sentem sentem a questão econômica de forma muito implícita. Então, eu consigo comprar a mesma coisa que eu comprava há 3 anos atrás ou não? Consigo comprar aquilo que eu gostaria de acesso, aquele videogame caro ou não? Enfim, então tem tudo isso. Isso mexe com o brio das pessoas, isso mexe. Isso, de certa forma, a economia de mercado ela dita o rumo daquele governo. Então, se as pessoas, eu estou gastando muito mais do que eu gastava antes, não estou conseguindo pagar as contas. Então, tudo isso aí vai se transformando em percepção popular. E essa percepção popular mexe com o governo. O governo, olha, a gente tem que se mexer aqui. As pessoas não estão gostando. As pesquisas de opinião pública estão contra o governo. Então, aí o governo começa a se mexer. Né? Porque aí, acho que vocês já devem ter ouvido, talvez não, os mais antigos, os mais velhos, já devem ter ouvido aí essa expressão do tubarão nas costas. Então, o tubarão ali, o povo está nas costas do governo, está ali, pressionando, criticando, se manifestando, discordando, aí o governo começa a se mexer. Aí a discussão política, agora vocês estão vendo aí a discussão da escala 6x1, tudo isso aí interfere na economia. Aqueles que disserem que não estão falando, não estão sendo corretos. Vai mudar a escala de trabalho. Ok. Vai acabar a escala 6x1. O trabalhador vai trabalhar apenas 5 dias, vai folgar aí o final de semana. Na prática, aqueles que trabalham em período administrativo, eles têm essa escala já, que é 5x2, aliás, né? Eles não trabalham 6x1, eles trabalham de segunda a sexta, porque é escola, porque é banco, porque é administração pública ou privada. Então, aos finais de semana, esses locais realmente eles não funcionam. Mas existe uma questão aí, que são aqueles trabalhadores, aquela massa de trabalhadores, que tem que trabalhar 6x1. Trabalha 6, folga 1, geralmente o comércio. Né? Trabalha 6, tem uma folga, ou que seja durante a semana, ou final de semana. E o governo ele quer acabar com isso agora. Vai mexer na economia? Vai mexer na economia. Então vocês percebam que política e economia elas andam juntas. Não tem como eu falar com vocês só sobre economia sem ir ocultando o lado político, porque uma coisa interfere na outra. Então não tem como. Nós temos que conversar sobre isso. É um assunto que para alguns pode ser deselegante, desagradável, mas é necessário. Tá certo? Vou pegar aqui um trecho da apostila de vocês, só porque é uma aula introdutória. Vou ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Podem pegar a página 1 aí, da economia, da página 1. Página 5 da apostila de vocês. Vou aumentar aqui na minha tela. Olha lá. A formação das economias nacionais, página 5 da apostila de vocês, resultou de um conjunto de razões de ordem econômica. Eu acabei de falar para vocês, as políticas públicas de inclusão social, elas são uma dessas razões. E aí eu vou dizer para vocês de onde é que vem toda essa história de políticas públicas, etc. Tá? A política social tem a ver com pessoas que foram fundamentais para o capitalismo incipiente. Para esta unidade histórica contribuíram, de um lado, as necessidades do Estado Nacional, de novas fontes de recursos fiscais. Novas fontes de recursos fiscais. O que eu posso entender com isso, professor? Estamos falando de impostos. O governo precisa de receita. Como é que ele vai comprar uma... Como é que o governo vai abrir vai financiar algo sem receita? Precisa ter receita.
A receita vem do quê? Vem de impostos. Esses impostos são pagos e aí começa o governo a investir naquilo que entende ser mais favorável, ou uma demanda social, etc. Exemplo de uma demanda social muito clara, a transposição do Rio São Francisco, foi uma iniciativa de governo que visava água ali no sertão nordestino, etc. Como uma necessidade do capitalismo de uma infraestrutura institucional e física para sua consolidação e desenvolvimento. Por fim, a necessidade social. Quando eu estou falando social aqui, eu estou falando de pessoas. A necessidade social de repartição da renda e da riqueza, que dependiam de decisões políticas. Por isso que eu estou falando para vocês. Tudo tem razão, é política e econômica, não tem como dissociar uma coisa da outra. E da positiva intervenção dos estados no domínio econômico. Nós temos aqui nossos 23 estados, Goiás tem uma economia, Minas Gerais tem outra, Brasília tem uma outra economia, Bahia tem um mercado econômico lá diferente, Minas Gerais, por ser um estado que tem mineração, a legislação ambiental é mais rigorosa, tem as suas não vou dizer que outros estados não tenham também, mas não como Minas Gerais, porque Minas Gerais tem um poder mineral muito forte. Nós temos uma discussão de terras raras aí, e Minas Gerais está no cerne, meio que o cerne da situação está em Minas Gerais, ocorre uma mineração muito forte em Minas Gerais. Então, o mercado mineral aqui é extremamente forte. Então, há discussões severas, enfim, né? E agora tem a questão das terras raras, que é também uma questão econômica radical, porque o governo entende que, e aí vocês devem estar acompanhando os Estados Unidos, as questões que envolvem os americanos, porque o que acontece? A economia lá, toda a economia do mundo é movida à tecnologia. Então, esses minerais críticos, são 17 minerais críticos que, para aviação, para tudo, armas, tecnologia, computadores, smartphones, computadores, toda uma infraestrutura tecnológica depende desses minerais críticos. Eles são processados de forma mineral e vai lá agregando seus valores, e aí você já sabe o fluxo disso. Então, o mundo precisa desses minerais críticos. Não é só os Estados Unidos. O mundo vai precisar desses minerais. E nós temos aí toda uma questão econômica que envolve esses minerais críticos. Haverá discussões, enfim, muita coisa ainda que vai acontecer devido a essa questão que é mundial e todos vão necessitar disso. Nós estamos numa era de inteligência artificial e a tendência é só aumentar. Então, nós não vamos regredir, nós vamos aumentar a nossa dependência tecnológica. E nós precisamos desses aparelhos cada vez mais. Vocês não teriam essa aula se eu não tivesse na minha casa um computador atualizado e capaz de ministrar essa aula para vocês. Não tinha nada disso antigamente, não tinha nada disso. Não tinha nem o EAD. O EAD é uma coisa nova. O EAD surgiu há poucos anos. Não é uma coisa muito antiga, vem lá da década dos seus pais. Então, nós temos aí essas questões agora. Tudo isso é economia, gente. Tá? E quando eu estou falando aqui necessidade social, as pessoas têm as suas necessidades. E elas querem que as suas necessidades sejam atendidas. O governo enxerga essa necessidade e aí, de forma positiva, faz a intervenção no domínio econômico, através de leis que vão favorecer a massa. Tá? Tanto obviamente, né, os mais ricos são beneficiados, mas a maioria também tem que ser beneficiada, porque aí você já sabe o que acontece
como aconteceu, como eu contei o caso para vocês aqui, da economia lá na época do governo Collor. Então, tivemos uma situação muito delicada naquela época. No entanto, a contradição, e aí tudo que eu falei para vocês, ó, no entanto, a contradição entre as peculiaridades das economias nacionais centradas, fronteiras, territoriais e políticas dos Estados nacionais e o capitalismo intrinsecamente mundial começou a se manifestar desde o início e se aprofundou progressivamente até os dias atuais. A tendência à mundialização do capitalismo enfraquece o poder de regulação dos Estados nacionais e priva a sociedade da garantia de seus direitos e conquistas sociais. Então, se eu estou falando aqui de conquista social, conquistas sociais, a nossa Constituição, ela prevê direito a acesso a nossa Constituição, ela prevê que as pessoas tenham direito a acesso à educação, saúde e segurança. Então, a questão de você ter moradias populares é uma questão de governo, é uma coisa constitucional você ter direito à habitação, é constitucional você ter esse direito. Então, o governo tem que se preocupar. Educação, o governo tem que garantir que as pessoas tenham acesso a condições educacionais, porque a educação é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Então, as pessoas vão brigar por essas políticas. E aí que está. Enfraquece, e aí o capitalismo ele vem na contramão disso. Por quê? O capitalismo ele não prevê esse tipo de auxílio às pessoas. Ele não está prevendo isso. Então, olha, nós temos uma demanda X, vamos criar de forma Y a melhoria para essas pessoas. Mas não que o governo vai interferir. O capitalismo mundial ele não quer a interferência do governo. Ele não quer. Então, vocês podem ver que os índices econômicos eles são ditados também por uma economia mundial. E digo isso porque existe agora, atualmente, para a economia mundial, existe o que é chamado de multilateralismo. Multilateralismo ele é a ordem do dia na economia global. Então, não dá para você fazer exatamente como o governo Trump fez recentemente. Não tem como. Você pegar e falar, olha, vou taxar em 50% os produtos da China, vou taxar em 100%. Ele chegou a taxar em 100%. Tá, mas aí você já tem uma economia de mercado lá funcionando. Essa economia depende daqueles produtos. É dependente daqueles produtos. Então, peraí, se ele colocou tarifas de exportação e importação desses produtos, o que vai acontecer? A inflação vai disparar. O que eu ouvi falar é que uma cartela de ovo, por exemplo, lá estava custando R$80. Aqui, coisa que você paga de 10 a 20 reais, lá estava custando R$80. Isso uma cartela de ovo, porque a inflação disparou. Então, não é uma coisa simples. Lembra que eu estou falando para vocês? O governo interfere muito, atrapalha. O governo não interfere, deixa correr, deixa o barco correr, atrapalha também. Então, o governo tem o seu papel na economia. Como se formam as economias nacionais? Chess 2000 destaca que as identidades nacionais têm uma origem notavelmente internacional, sendo que a formação das economias nacionais está intrinsecamente ligada a esse processo. Em essência, as economias nacionais surgiram a partir do desenvolvimento de economias mundo, ou sistema mundial. E aí vocês devem estar acompanhando. Nós temos o nosso Mercosul, tá certo? Que envolve as principais economias
da América do Sul. Nossos irmãos argentinos fazem parte. E aí eu vou dizer outra coisa, o governo, quando tem uma ideologia política, ele quer interferir na economia, também atrapalha. Então, nós temos um bloco comum na América do Sul, que é o Mercosul. Então, temos aí essa placa do carro que vocês veem, antigamente era diferente. Vocês devem ter visto a placa cinza nos carros, e agora só é toda uma placa azul para todos os carros. Então, não está escrito lá, você vê um carro agora, placa de... há um período, claro, de adaptação, mas as novas placas, elas não têm aquela identificação. Uberlândia, Araxá, Uberaba, aí você olha a placa do carro, esse carro veio da Bahia, esse carro veio de Sergipe, esse carro é de Araxá, não tem mais isso. Então, o que é isso? É uma placa comum que nós temos adotado, que nós temos aqui o Mercosul. Então, esse Mercosul regula a economia de certa forma, os governos têm uma política comum de mercado. Por exemplo, taxas de carne para a Argentina, elas são muito mais baratas, muito mais baixas do que uma carne vendida para os Estados Unidos. Então, nós temos... Os Estados Unidos não faz parte do Mercosul, né? Então, o que acontece é isso, tá? E eu não sei por quê. Estamos no mesmo continente, mas é uma situação muito delicada. E não sei por que ele não faz parte, porque nós estamos no mesmo continente. A América do Norte, a América Central, a América do Sul é o mesmo continente, tá certo? Não é um continente africano, continente europeu, etc. Então, assim, não entendo por que tem essas coisas, e vocês devem ter essa questão aí com vocês, né? Então, economicamente falando, nossa economia tem que se adaptar também. Eles criaram uma regra, olha, placas de carro, vamos supor, né? Placas de carro vai ser esse padrão aqui. Colocaram lá, tá certo? Então, por exemplo, determinados produtos, produtos de alimentos, por exemplo, olha, para esses produtos aqui, nós vamos ter uma taxa. Produtos industriais, a chamada linha branca. Então, provavelmente na Argentina, entra por um valor, sai de lá por outro valor para cá, para o Brasil. Então, assim, há trocas entre os mercados. Esses mercados econômicos, eles interagem entre eles. E eles criam sistemas. Então, vamos lá. Para você fazer parte aqui do nosso bloco, você tem que se comprometer com saúde, educação, segurança, e aí é governo, de governo para governo, né? Então, por exemplo, países que violam os direitos humanos. Olha, esses países não vão poder acessar o nosso bloco, porque o nosso bloco ele comporta somente países que cumprem as regras. Então, a formação das economias nacionais está intrinsecamente ligada a esse processo, né? Então, a origem é notavelmente internacional. Então, vocês podem perceber, as pessoas, elas discutem muito entre elas, né? Não, mas lá nos Estados Unidos funciona assim, ó. Lá na Europa funciona assim. E as pessoas começam a se informar. Há uma troca, um fluxo de informações, e aí os governos começam a formar a sua economia, a sua identidade nacional. Eu lembro que muito antes da Amazon estar aqui no Brasil, ela já sempre foi muito forte nos Estados Unidos. E aí agora nós temos aqui no país muito forte o nosso e-commerce. Aí Mercado Livre, Shopee, Centauro, todas as lojas que você vê, praticamente agora tem o seu e-commerce. Antigamente você não tinha. Ou você ia até a loja e comprava, ou fazia uma encomenda, mas você não tinha isso aí, esse online, esse e-commerce. O e-commerce ele é um fenômeno que nós adaptamos de outros países. É uma economia que surgiu que surgiu fora. Não surgiu aqui no Brasil. Ela surgiu fora. E aí a formação da identidade cultural, ela vai se adaptando. Então, aí veio para cá, para o Brasil. Olha, é legal, funciona. Comprei meu tênis pela internet, chegou super rápido. Comprei meu tênis,
pelo aplicativo, comprei uma televisão via aplicativo, é uma economia, uma economia que forma uma identidade nacional. Todo mundo agora está acostumado a chegar no celular, abrir o celular e aí pega lá, faz a encomenda do seu tênis, da sua roupa preferida, etc., e chega na sua casa muito rapidamente. Então, é uma identidade que a identidade econômica de um país também é formada majoritariamente notavelmente por forma uma economia internacional. Tá certo? Então, nós temos essa questão. Então, precisamos entender como é que funcionam os mercados. Aí, por exemplo, eu estava falando aqui do Mercosul. Agora, o país, o nosso país, ele já aderiu ao bloco europeu. Então, nós temos agora um mercado de 700 milhões de consumidores. Os produtos da Europa vão entrar brevemente, em alguns anos, aqui no país, com muita força. Porque nós temos agora um bloco comum europeu. Então, esse bloco agora, ele é aliado, ele está junto com o Mercosul. Então, o Mercosul e o bloco, e o bloco europeu, são mais ou menos 25 países, eles aderiram também a esse bloco europeu, do comércio europeu, e junto com o Mercosul, estão juntos agora. Eles firmaram tratados, vocês devem estar acompanhando pela imprensa. E esse mercado consumidor é um mercado de 700 milhões de pessoas. E é um mercado muito forte. É o maior mercado do mundo, é esse mercado. Imaginem, juntar praticamente, né, não toda a América do Sul e mais o bloco europeu. Então, nós temos agora um bloco gigantesco econômico, e econômico que eu falo é consumo, bens, enfim. Então, algumas mercadorias entrarão aqui mais barato, outras vão entrar também com as taxas muito mais reduzidas, e assim vai. Então, o governo vai ter que regular isso daí. Não é só permitir a entrada desses produtos. Haverá toda uma legislação, já deve haver uma legislação que envolva essa questão de troca de mercadoria. Porque economia é política e política é economia. Conforme descrito por Bradel e Wallerstein, em 1985, essas economias eram caracterizadas, próxima página aí da apostila, eram caracterizadas pela centralização no comércio de longa distância, uma atividade facilitada e dirigida pelo Estado. Karl Marx, o terror de algumas pessoas, não sei porquê, ao analisar esse cenário, reconhece a presença embrionária de práticas capitalistas nas cidades-estados, no final da Idade Média. Nesses locais já se delineavam traços incipientes de produção, comercialização e acumulação capitalista. Em resumo, compreender a formação das identidades nacionais envolve reconhecer a influência internacional que permeia as economias nacionais, desde suas origens nas economias mundo até os primeiros indícios de práticas capitalistas nas cidades medievais. Isso não... Então, vamos lá. Ao passo que, por exemplo, vamos lá. O nosso país, o Brasil, nós temos que falar sobre isso. Tá? O Brasil, ele teve uma escravidão de 300 anos. São 300 anos de escravidão. Porque a economia de mercado, aqui dentro do país, majoritariamente, ela precisava, ela não é que precisava, como posso dizer? Ela ficou dependente da mão de obra escrava. Então, por exemplo, ao passo que Europa e Estados Unidos já tinham acabado com a escravidão, aqui no Brasil, ela continuou ainda por muito tempo. Tá? Então, o que acontece? O capitalismo lá falou, olha, desse jeito não dá. Ou vocês acabam com a escravidão aí,
ou vocês vão ficar isolados do resto do mundo. E aí é que começa toda a história. Então, você vê, a nossa economia aqui, internamente, ela ficou dependente da mão de obra escrava, ao passo que na Europa e nos Estados Unidos ela já tinha acabado. Então, aqui perdurou muito mais tempo, aqui perdurou a escravidão muito mais tempo do que lá. Então, qual que é o reflexo disso? O reflexo disso, vocês veem atualmente nessa questão do combate à pobreza que o governo, essa bandeira que o governo levanta, e outras políticas públicas, porque é, demorou muito tempo para resolver um problema. Se demorou muito. A nossa mão de obra, a nossa economia aqui ficou dependente dessa mão de obra, que era uma mão de obra escrava. Então, o capitalismo internacional dita as regras, tá certo? Então, olha, está ferindo os direitos humanos. Se aqui nós acabamos, por que vocês continuam? É basicamente isso. E aí eu não vou falar muito sobre Karl Marx, porque é uma questão, um contexto histórico, há toda uma discussão sobre Karl Marx, que eu não quero entrar com vocês em detalhes agora, tá? Mas, basicamente, o que ele via? Ele, como filósofo, Karl Marx, ele via as injustiças sociais, e aí ele vai manifesta sobre o capitalismo. Olha, os trabalhadores, a massa trabalhadora é explorada, ao passo que as riquezas elas vão para um grupo pequeno, enquanto a maioria trabalha para dar um padrão de vida para aqueles que estão em cima, e aqueles que estão embaixo não são vistos. E aí começa toda uma discussão sobre o capitalismo em si, né? Então ele começou a ver essas injustiças, e aí vem toda a tese marxista, né, sobre a origem do capital e o quanto o capital pode ser benéfico para uma economia e o quanto o capital pode também ser danoso para uma economia, prejudicar pessoas, etc. Porque ele começava a observar essas questões. Olha, se existe alguém que está sendo beneficiado, é porque está explorando pessoas. Então, alguns concordavam com essas teses, outros nem tanto. E aí há toda uma polêmica que envolve isso. Olha, ele dizia isso, né? Olha, para uma pessoa acumular riquezas, significa que ela explorou capital, mão de obra barata, etc. Então, sabe, mas isso aí já vem de muito antes. Há toda uma história sobre essas questões de exploração do trabalho, da mão de obra, escravidão. Escravidão perdurou muito tempo, enfim, na medieval, né? Nas épocas medievais, era uma coisa muito comum. Mais recente, a escravidão negra se tornou uma coisa até comum aqui no país. Então, assim, e sendo bem polêmico, não querendo ser polêmico, mas houve uma fase aqui no país, porque a escravidão ela perdurou muitos anos, que você ter escravos começou a se tornar comum, começou a se tornar algo normal. Não é normal, obviamente. Não quero dizer que a escravidão é normal, pelo amor de Deus. Mas houve uma época aqui no país que se tornou uma coisa assim corriqueira. Era comum você ter escravos. Dizem até que Tiradentes tinha escravos, né? Então, assim, é complicado, tá? Então, nosso país demorou muito para sair da situação econômica que estava. Porque a mão de obra, a economia era movida à mão de obra escrava. Então, houve uma adaptação muito severa, né? Nós tivemos que nos adaptar, porque ou nos adaptávamos ou ficaríamos excluídos do resto do mundo. E nenhuma economia de mercado ela suporta esse tipo de situação. Vocês devem estar cientes aí das economias que são isoladas do resto do mundo. Como é que as pessoas vivem? Como é que vive uma pessoa que vive na Coreia do Norte? Ninguém sabe, porque aquele país é extremamente fechado. Enfim, ele está isolado do resto do mundo. Pode ser, a gente sabe que a China é aliada da Coreia do Norte, a Rússia, o Irã, o próprio Irã, mas essas economias elas são muito restritas. As pessoas exatamente não sabem o que acontece lá. Se as pessoas têm acesso à educação, saúde, segurança, pobreza,
como que é a questão da fome lá dentro, enfim, porque são economias muito fechadas. Então, ficam meio que isoladas do resto do mundo. E aí vem as sanções internacionais e toda uma conversa, porque a economia e política sempre vão estar juntas, ou aliadas ou contra, né? Então, assim, o governo ele vai vai ditar suas normas, vai ditar suas leis, e as pessoas vão julgar se aquilo ali é correto ou não. Então, nós temos ONU, nós temos organismos, a OIT, que cuida do trabalho. Então, esses organismos internacionais, eles atuam na economia também. Tá? É importante ressaltar que tanto economias mundo centradas nas estados, mercadoras, bem como a formação das economias nacionais, foram estruturadas pelo comércio de longa distância, ou pelo comércio internacional. Foi o comércio, foi o comércio que uniu, ou que criou relações regulares entre todas as partes economicamente reconhecidas no mundo. É comércio. Se eu tenho uma massa lá trabalhando, produzindo, essa massa é uma massa consumidora. Ela vai precisar consumir, ela vai precisar adquirir produtos, enfim, vai precisar comprar comida. Então, muito desse comércio, e aí que eu acabei de falar para vocês do e-commerce. O e-commerce ele surgiu de uma necessidade. As pessoas querem as coisas mais, não querem ficar saindo toda hora de suas casas para ir comprar aquilo que elas precisam. Então, nós começamos a copiar esse e-commerce. Nós copiamos esse e-commerce. Economicamente, é viável? Então vamos aplicá-lo aqui no nosso país. E é como eu já falei para vocês. Então, nós temos leis regulares. Por exemplo, a mesma internet, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, a mesma internet que você consome aqui no Brasil não é a mesma internet que é consumida nos Estados Unidos. Em que sentido? Nós temos as nossas leis próprias aqui, eles têm as leis próprias deles lá. É permitido falar coisas aqui na internet, se manifestar até certo ponto, lá de outra maneira. Então, a economia ela é regulada, tem essa regulação, tanto internamente quanto externamente. Então, por exemplo, talvez alguns de vocês já tenham essa experiência. A economia americana ela regula os streamings lá. O streaming lá nos Estados Unidos é de uma forma. A Netflix que nós temos aqui, eu quero dizer com isso? Um exemplo, Netflix que nós temos aqui no país, economicamente, ela é adaptada para o nosso consumo. Nos Estados Unidos, a Netflix é totalmente diferente. É muito diferente. Como eles fazem, como esse streaming, ele é comprado e adquirido lá. Ele é muito diferente a nossa Netflix aqui, não é o mesmo padrão americano. Ela é a plataforma. Eles vendem a plataforma aqui para nós. Mas o custo e o conteúdo é diferente, muito diferente. Na perspectiva ADA, aceitou a necessidade de destruição do mito de que a circulação internacional de mercadorias ou as relações comerciais internacionais seriam o prolongamento natural do crescimento das economias nacionais. Ou seja, que a história econômica seria expressão de movimento progressivo de expansão e integração de mercados nacionais, formando o mercado internacional. Essa concepção de um movimento econômico que se desenvolve do interior para o exterior é um mito criado por Smith, que toma como ponto de partida de sua análise as economias nacionais já constituídas. Trata-se, na verdade, de uma dupla projeção no tempo e no espaço de características de uma economia nacional de mercado europeia já constituída no século XVIII. Então, o que acontece? Basicamente, por exemplo, a nossa economia, ela não é uma economia que nós projetamos aqui. Ela não nasceu exatamente aqui no país. Ela foi sendo construída. Ela foi sendo construída. É como eu acabei de falar para vocês aqui.
Fica fácil você... Por que eu dou o exemplo do e-commerce? Do Mercado Livre, Shopee, Amazon, e outras empresas que vendem, que têm o comércio eletrônico. O comércio eletrônico, ele não nasceu no país, ele não nasceu no Brasil. É uma economia nacional agora, mas essa economia nacional, ela veio de fora. Ela não é uma coisa que foi criada, começou lá em Araxá e se espalhou para o resto do Brasil. Não foi assim. Ela foi sendo adaptada. A internet que nós temos aqui no nosso município, essa internet, ela está chegando com muito mais força agora. Provavelmente nossos pais ou as pessoas que vieram morar aqui antes não tinha tanto isso. Não tinha tanta internet assim como tem hoje. Hoje o homem do campo ele tem internet. Então isso é uma economia de mercado. Ela vai sendo adaptada, ela vai sendo colocada, ela vai sendo moldada de acordo com as culturas dos seus países. Então, por exemplo, tem países que o smartphone ele não pode ter câmera. Então, por exemplo, eu já dei essa aula aqui anteriormente. Países muçulmanos, a economia deles, a economia lá, como é que funciona? Os smartphones, eles têm regras. Então, eles não podem ter câmeras, porque as mulheres muçulmanas, elas não podem ser filmadas. Então, existe uma questão até religiosa aí. Olha como que a economia ela é diversa. Olha como que ela mexe com as pessoas, com a vida das pessoas. É por isso que desde o começo eu estou batendo nessa tecla. Quando a economia vai bem, o governo vai bem, as pessoas, enfim, as pessoas conseguem ter novos hábitos de consumo, esses novos hábitos geram aumento de renda, gera novos hábitos de consumo, que faz com que essa economia ela caminhe. Então, você vê, eu vou comprar um smartphone. O mesmo smartphone que é vendido aqui no Brasil, ele não é vendido, não é a mesma coisa em outros países, porque lá eles têm leis diferentes. Então, olha como é uma economia de mercado, ela tem uma identidade nacional, porém ela tem que seguir regras internacionais. Então, a internet que chega aqui, mundialmente falando, ela é conhecida. A internet, todo mundo sabe o que é internet. Mas ela tem suas próprias regras, suas próprias leis. É uma economia de mercado que é internacional. A internet não foi criada aqui no Brasil. A internet ela veio de fora. E nós nos adaptamos a essa nova tendência mundial econômica, etc. O WhatsApp, ele não nasceu aqui no país. O WhatsApp teve lá o seu fundador, ele foi difundir esse aplicativo e hoje, basicamente, praticamente uma economia que nós temos ali, documentos você pode enviar pelo WhatsApp, ele gera, basicamente, quem que vive hoje sem WhatsApp? Todos precisam do WhatsApp, mas ele não é uma coisa nacional, ele é uma economia que foi sendo colocada aqui no nosso país, e aí, o Pix, por exemplo, o Pix é nacional. O Pix é nacional. O Pix é a invenção do nosso Banco Central. E é por isso que outras nações estão de olho no Pix. E até criticam, né? Porque, por exemplo, você tinha bandeira Visa e Mastercard. Você comprava com cartão de crédito ou cartão de débito. Você não tinha uma terceira via. Essa terceira via é o Pix. Então, você não paga naquela taxinha lá do cartão de crédito ou débito. Olha como que isso mexe com a economia. Isso é uma provocação. Isso mexe com a economia. Você tinha uma economia uma economia extremamente dependente de cartões de crédito ou débito, e agora você não tem mais tanta dependência. Nós temos o Pix, e o Pix é uma invenção brasileira. O Pix é nosso. Então, o que acontece? Provavelmente seja uma tendência mundial, provavelmente. Tá? Mas é uma coisa... Aí sim, aí nós podemos falar. Aqui, essa economia de mercado através de uma transferência direta, sem intermediário, sem aquela bandeira no cartão, isso mexe com os mercados. Essas grandes empresas de cartões de crédito têm dor de cabeça com o Pix, porque provoca demais. Porque agora você não tem.
tudo era cartão, cartão, cartão. Existe o cartão ainda? Existe. Mas existe uma outra forma de pagamento que não necessita dessa tecnologia. Então, você vê, ela meio que começa a ficar obsoleta, dispensável. Se eu não tenho cartão, eu tenho Pix. Tenho, se eu não tenho Pix, eu tenho papel, moeda aqui no país. Então, você vê como que é uma coisa que mexe com os mercados. Então, aí os mercados, agora, inverteu a situação, né? Os mercados é que vão ter que se adaptar à nossa economia. Porque nós temos aqui, nós temos o Pix como criação brasileira, e aí, se eles quiserem, provavelmente terão que pagar suas licenças lá para o governo, para operar da mesma forma, é patenteado, obviamente. Então, olha como que a economia nacional, ela vai se moldando à economia internacional. E a economia internacional também, agora, já que nós criamos uma forma de pagamento diferenciada, também tem que se moldar a essa nova economia. Pode demorar um tempo, mas as pessoas provavelmente haverá uma discussão pública nesses outros países sobre outras formas de pagamento que não seja através só de cartão de crédito ou débito. Estamos falando de dinheiro e as pessoas vão, olha, lá funciona assim. Vocês devem estar familiarizados, a Bitcoin, as criptomoedas. A criptomoeda inicialmente foi vista com desconfiança pelo mercado. Não tem um banco central que regula a criptomoeda. Por isso eu acho um tipo de investimento arriscado. Eu detesto a criptomoeda. Na minha opinião, eu acho que nem deveria existir criptomoeda, mas, enfim, os bancos centrais vão se adaptando, elas existem agora como uma economia de mercado também. E aí tem lá o Bitcoin, um Bitcoin vale 300 mil reais, 600 mil reais, nem sei quanto está o valor mais, nem acompanho mais. Mas eu não gosto desse tipo de sistema, eu não gosto, tá? Basicamente, porque você não tem. Se você faz uma compra no mercado, se você compra no e-commerce, tem uma loja lá, você tem endereço físico daquela loja, e aí você pode, juridicamente, você tem seu respaldo. A criptomoeda não tem, a gente não tem a quem recorrer, certo? A não ser que você... Bom, temos a instituição responsável. Temos no Brasil o FGC, que cobre o rombo aí de até 250 mil, acho que por pessoa. Então, você vê como que essa questão da criptomoeda. Mas ela veio para ficar também. É uma economia que o país não existia aqui no país, as pessoas, nós nos adaptamos a ela. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Aí vai de cada um, se vai continuar com ela, se vai apostar nessas criptomoedas que eu não gosto, ou se gosta das criptomoedas. A economia, você vê, aí tem, por exemplo, tem países que estão extremamente, acho que a Coreia do Sul, se eu não me engano, a Coreia do Sul e os países da Ásia, eles são extremamente adeptos da criptomoeda, do Bitcoin. Você pode comprar carro, você pode chegar numa loja lá, se apresentar, olha, eu tenho X Bitcoins, você compra livremente carro. Aqui no Brasil ainda não vi nenhum tipo de comércio dessa forma. Se alguém souber, eu tenho uma loja tal que aceita Bitcoin. Você pode chegar lá com um cartão de Bitcoin, você vai comprar o que você quiser. Lá na Ásia é mais fácil. Lá na Ásia está muito forte essa questão. Você chega lá com o seu cartão, em criptomoeda você pode pagar, comprar seus bens, seus carros, etc. Já é muito mais forte na Ásia. Não sei nos Estados Unidos, mas eu sei que na Ásia é muito forte. E é uma questão, é cultural. Ela não nasceu lá exatamente, a gente não sabe, mas é uma economia, uma forma de dinheiro que surgiu e aquele país se adaptou, tá certo? Então, é isso que eu quero dizer aqui com a apostila. A partir do comércio exterior, de longa distância, do comércio internacional, que a instituição do mercado vai progressivamente invadindo a economia, a vida econômica das economias nacionais. Então, nós vamos nos adaptando. Aí alguém, olha, tem criptomoeda lá em tal país, tem criptomoeda lá em lugar X, eles comercializam dessa forma. E aí os mercados, eles vão se adaptando, se regulando, tá certo?
Os mercados externos de início, desconectados das estruturas econômicas internas, acumularam grande volume de riqueza, que foram instrumentalizadas pelos estados nacionais em seu proveito. Só depois de uma nova conjuntura uniu interesses de príncipes e comerciantes em prol Página 7, em prol do desenvolvimento do mercado interno, fato que também veio relacionar-se com as necessidades da Revolução Industrial. Então, está claro para vocês? A nossa economia, ela é uma economia de mercado, porém, para finalizar aqui esse tema com vocês, a gente falou muito sobre alguma questão política, né? Não vou ser tão invasivo nessa questão, para não deixar aí algumas pessoas pensando que é aula de política e não de economia. Mas, como eu falei, para fechar aqui com vocês, tá? Economia é política, política é economia. Uma outra coisa, nós falamos aqui de algumas questões envolvendo a política interferindo na economia. Nós vamos falar muito mais nas próximas aulas. Falamos também sobre algumas questões que envolvem a economia mundial. E por fim, agora, para finalizar esse bloco, expliquei para vocês que a nossa economia ela é ditada por uma economia internacional. Então, o que acontece lá fora vai acontecer aqui dentro. Não tão rapidamente, mas ela vai se adaptando. E eu dei como exemplo a questão do e-commerce. Quando você pensar em economia nacional e adaptação, pense o seguinte, o e-commerce surgiu há alguns anos. Agora aqui no país está muito mais forte, está muito mais transacional. As pessoas compram pelo comércio eletrônico, enfim. Então, você vê, a nossa economia é justamente como eu estou falando para vocês aqui, como está escrito na apostila de vocês. É uma economia, é um mercado nacional que ele vai se adaptando à economia mundial. De acordo com aquilo que é ditado lá fora, a gente vai se adaptando, vai se acomodando até entrar nesse mesmo cenário que as outras nações elas participem, tá bom? Então, é a nossa primeira aula, pessoal. Tem muita coisa para a gente abordar ainda, tá? Só estamos começando. Eu espero que os próximos encontros aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem compartilhar com a nossa tutoria também, e a gente vai esclarecendo aqui para vocês alguns pontos. Vamos trazer muito mais assuntos aí, assuntos que vocês estão vendo agora na mídia, que tem tudo a ver com a economia, a gente tem que falar sobre isso, né? E eu quero agradecer aqui a participação de todos vocês e desejar para vocês aí um bom feriado, um bom final de semana. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.